técnico Dorival Júnior, que está muito próximo de ser o técnico da seleção brasileira. O presidente Edinaldo Rodrigues, né, já fez contato com o Dorival Júnior, já fez contato lá com o São Paulo e está muito próximo de chegar ao fim essa negociação e o Dorival ser o novo técnico da seleção. Meio que trocou, né? O técnico da seleção veio para o Flamengo e o técnico do Flamengo foi para a seleção, na diferença aí de um ano, né? A distância de um ano, né? 2022, o Tite era o técnico da seleção e o Dorival o técnico do Flamengo. 2023, o Tite não trabalhou e o Dorival, ele foi pro São Paulo e agora o Dorival tá na seleção e o Tite, ele vem pro Flamengo. Boa sorte pro Dorival, vou até torcer bastante pra seleção brasileira nas mãos do Dorival Júnior, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Falar de resenha agora porque tem duas pra contar. Primeiro eu vou contar do Everton Ribeiro. Hoje o filho dele foi com ele, né, na apresentação ao Bahia, ele que se apresentou oficialmente hoje ao tricolor baiano. E aí lá na apresentação, aquela resenha toda, bota a camisa, deram a camisa pros garotinhos, deram uns brindes lá pros garotinhos. Filho do Everton Ribeiro me pega o microfone e canta uma vez... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, cara. Muito legal. O garotinho aí é mengão demais. O mais novinho, né? O Totó e o Guto também. Torce bastante aí pro Flamengo. Boa sorte aí pro Everton Ribeiro. Agora, Everton Ribeiro. O jogo é outro. Obviamente não vamos ficar aqui trazendo notícias dele. Que Deus abençoe aí a sua trajetória agora no Bahia. Outra resenha foi que a torcida do Flamengo fez hoje. Colocou um avião com uma faixa escrita passando pelas praias do Rio de Janeiro. E a frase dizia, e no Rio não tem outro igual. E também dizia, né? Ganhou quem pagou a Série B. Zoando o Fluminense por ter perdido o Mundial de Clubes para o Manchester City. E lembrando que no Rio o único campeão mundial é o Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto agora. Falar sobre o presidente do Corinthians que hoje anunciou de forma oficial o novo patrocínio do Corinthians, a VaiDebet, o maior patrocínio master do futebol brasileiro. E aí, cara, no meio da coletiva ele volta a falar do Gabigol. Abre aspas aqui pro presidente do Corinthians que deu meio que uma justificativa por ter desistido do Gabigol. A gente ouve falar muitas coisas, mas ninguém sabe o que realmente acontece. Tudo certo. Diferente do que muita gente fala, tudo conversado. O Flamengo, Corinthians, empresário, proposta, 5 anos de contrato. Tudo pronto. Só dependendo deles. Um para o outro. Mas existe um limite. Era o meu foco. Sempre deixei claro. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians. Como ele também quer. Mano, o presidente do Corinthians disse que Gabigol quer ir pro Corinthians. Mas... tem um limite e a gente falou, é até tal dia a espera. Eu tenho o plano A e A. Agora temos que ir atrás de outro plano A. Ele está sendo monitorado, está sendo feito um trabalho em cima dele. No caso desse outro jogador que eles vão atrás, a gente tinha 3 centroavantes sendo monitorados, Gabigol e mais 2. Então o presidente do Corinthians disse que o Gabigol queria ir para o Corinthians. Ele quis dizer aqui que o problema foi o Flamengo que não liberou o jogador. Tá muito claro aqui, né? Ele, tá tudo certo, o Flamengo, e tipo assim, eles não conseguiram se resolver lá entre eles, Gabigol e Flamengo. Então, falando, né? Deixa ele falar. Bom, vamos mudar de assunto aqui, já que eu tô falando de Gabigol, já que eu tô falando de saída, falar de martelo batido, porque o Olympiacos da Grécia fez uma proposta ao Flamengo para poder comprar o Léo Pereira. O Léo Pereira que teve essa proposta para sair do Mengão, vinda do Olympiacos, e o Flamengo vetou a saída do jogador, vetou a venda do jogador que seria vendido aí para o clube grego, porém o Flamengo não deixou sair, muito pelo contrário, né? Pisou no freio e disse que o jogador não sairia agora. A ideia do Flamengo talvez seja negociar o Léo Pereira no final dessa temporada. Léo Pereira que já vinha fazendo alguns treinos, estava curtindo a vida mesmo, curtindo as férias, e tá certo, tem que curtir mesmo nas férias, tem que fazer tudo que tiver vontade nas férias, e a partir de amanhã que o Flamengo se reapresenta, focar no trabalho. É isso, mano. Chega amanhã, foca no trabalho, fica focado no trabalho, foca no que tem que focar e ponto. É isso que tem que ser feito. E aí a situação é basicamente a seguinte: o Léo Pereira, ele estava curtindo as suas férias, agora volta amanhã, se reapresenta amanhã junto com o grupo do Mengão. O Mengão se reapresenta amanhã, porém o De La Cruz chega terça-feira. E aí eu vou dizer, a partir de 1h da tarde, eu vou estar ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, para receber De La Cruz, o primeiro e até então único reforço do Flamengo nessa janela de transferência. Quero convidar todo mundo, já anota na sua agenda,
Terça-feira, 1h da tarde, você tem um compromisso comigo de assistir aqui no canal a chegada de Nicolas de la Cruz, novo reforço do Flamengo. E outra coisa que eu preciso falar sobre essa chegada de de la Cruz. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já aciona o sino da notificação. Pra quê? Quando a gente abrir a live na terça-feira, você já tá ligado, já tá atento e já poder acompanhar junto com a gente a chegada de Nicolas de la Cruz, o primeiro reforço do Mengão chegando, até então o único, chegando em 2024. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre Matias Vinha, porque o jogador insiste com a Roma em vir para o Flamengo. Apesar dos italianos não estarem querendo baixar o preço, o jogador pede lá aos italianos que considerem a proposta do Flamengo e que aceitem a proposta do Flamengo para que ele possa vir, voltar, né, para o futebol sul-americano, voltar para o futebol brasileiro, ele que teve uma passagem pelo Palmeiras. Outra situação, foi o Júlio que informou isso agora à tarde, é que o Flamengo busca também avaliar plano B no mercado. Por quê? A gente tem a situação do Vinha, que está lá, a Roma irredutível. A gente tem o Juninho Capixaba do Bragantino, que também está passando por uma situação assim bem complicada. O Bragantino meio que, mano, do nada os caras viraram aí com o Flamengo, não estão mais querendo saber de negociar com o Mengão. E aí, o Flamengo tem um plano B, que seria a possibilidade de trazer o Alexandro, jogador da Juventus, que está nos seus últimos 6 meses de contrato, já pode assinar um pré-contrato, e as informações que saem lá pela Itália é até que a Juventus aceitaria já. Por quê? Se libera o jogador, assina um pré-contrato, eles liberam o jogador, eles ficam livres de pagar o salário aí de fevereiro, março, abril, maio e junho, né, que é o último mês dele de contrato. Eles conseguiriam fazer uma economia financeira. Agora, vai depender do Tite aprovar a contratação. Vale lembrar que o Tite convocou em 2022 o Alexandre para a Copa do Mundo, então é um jogador conhecido do treinador, e vai depender também da vontade do jogador de vir para o Brasil e de jogar com a camisa do Mengão. Eu queria saber de você, desses 3 laterais, Matias Vinha, Alexandro e Juninho Capixaba, quem você contrataria? Em quem você colocaria a sua força? Lembrando, Matias Vinha, a Roma pede 50 milhões, o Juninho Capixaba, o Red Bull Bragantino, não quer negociar o jogador, e o Alexandro viria de graça, já que está em final de contrato com a Juve. Coloca nos comentários qual dos 3 você traria. Comente, eu quero saber qual é a sua opinião. Bom, agora sobre o Betis, que tomou uma decisão importante nessa sexta-feira, depois de se reunir com representantes do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, ficaram definidas algumas questões. Primeira delas, empréstimo completamente descartado. O Betis não aceita negociar seu atacante de outra forma que não seja em definitivo. Péssima notícia para Fluminense, Flamengo e Corinthians, que haviam manifestado em algum momento a intenção de contratá-lo por empréstimo, embora a única oferta oficial tenha sido feita pelo Fluminense, que ofereceu 1 milhão de euros. Também, de acordo com o Betis, por conta dessa reunião, ficou definido que o Luiz Henrique só sai por 18 milhões de euros, que hoje equivalem a 95 milhões de reais, e é óbvio que ele não vale tudo isso. Só para lembrar, quando o comprou em 2022, o Betis havia pago 13 milhões de euros, ou melhor, prometido 13 milhões de euros. Pagou 8 milhões de euros fixos e outros 5 milhões de euros em bônus. Qual a lógica de alguém que gastou 8 milhões de euros querer vendê-lo na baixa por 18 milhões de euros 1 ano e meio depois? Vale a lembrança de que depois de um primeiro ano bom, o Luiz Henrique perdeu espaço e nesse momento tem sido reserva no time de Sevilha. Só para arrematar, é importante dizer que diante desse cenário, a tendência é que o Luiz Henrique fique no Betis ou se mude para outro clube na Europa. Times brasileiros certamente não vão ter toda essa grana para investir no atleta. 18 milhões de euros equivalem a 95 milhões de reais. E dentro da diretoria repercutiu muito mal, parou no Landim. Não sei se o Landim já tinha autorizado ou não o Marcos Braz a fazer esse acordo. Possivelmente até ter dado sinal verde, mas travou nele, ele sentiu, opa, parou. Agora os representantes do jogador, quando vão negociar, claro, eles não estão errados. Eles vão chegar e falar, não, vocês acertaram com a gente isso aqui. Agora eu quero isso aqui, 4 anos nessas condições. E vai ficar esse impasse. Se o Corinthians volta amanhã, querendo oferecer ao Gabigol um contrato maravilhoso, claro que ele vai especular em cima disso. O Corinthians ou qualquer outro clube. Ou seja, o Flamengo se meteu também numa situação ruim nessa negociação, porque vai ficar o dito pelo não dito. O Flamengo fala, não foi bem isso que eu prometi. E os representantes do atleta falam, não, vocês prometeram sim. Essa situação agora é uma outra pataquada do departamento de futebol encabeçado pelo Marcos Braz. Não tinha nada que negociar um negócio desse. Tão cedo, 15 meses antes, né?
Qual o sentido? Qual a lógica? Não, mas ele pode assinar um pré-contrato. Então tá bom, faz um contrato de 1 ano, 2 anos, em bases mais razoáveis. Se o Gabigol estivesse jogando em 2023 o fino da bola, fazendo gols decisivos, ganhando títulos, acho que ninguém ia nem reclamar. Não, renova com ele, vamos embora. O cara tá, né? É ídolo. Mas não, foi o contrário. Pode pá, inverte os papéis. O jogador do Flamengo dando uma entrevista, flertando com outro clube, com sua torcida, que foi a torcida do Corinthians. Sendo entrevistado pelo Igão, que estava com a camisa do Corinthians, que é corintiano ali, puxando o assunto, e ele jogando charme. Pô, não, porque seria lá, negócio de favela, muito legal. Usou uma outra palavra, né, um palavrão. Pô, peraí, cara. Peraí. Não tem cabimento, cara. Se ele fosse um atleta livre, um jogador que estivesse indo para o Corinthians, legal, bacana. Se jogasse no futebol internacional e estivesse aqui de férias, poderia até ser. Mas não, são clubes. Pega um jogador do Corinthians. Imagina o Cássio dando uma entrevista e falando: jogar no Flamengo seria, né? Nossa, aquela torcida do Maracanã, quando eu vou lá, eu fico realmente impressionado. O corintiano ia gostar. Não, legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. A banana. Os caras ficam furiosos, lógico. O torcedor não gostou. Então, quando o Gabigol faz isso, ele arranha a sua idolatria. Eu acho que é pouco inteligente. Porque ele não conquista os corintianos com isso, só os bobos que se iludem com isso. Porque está jogando só um charminho, né? E ele fica mal com a torcida que o trata tão bem. E que esse ano que passou até teve alguns momentos de crise, por conta dessas atuações. Que agora está fazendo tratamento físico, bota na rede social, não basta. A questão é técnica também. Melhorar a finalização, chutar com o pé direito, aprender a cabecear, aumentar o repertório dele como jogador de futebol. Está bem fisicamente, tecnicamente, mal não vai resolver rigorosamente nada. Então, mais uma pataquada capitaneada pelo Marcos Braz. Porque fez um acordo e eu acho que aí o agente do Gabigol não está errado, não. O cara vai falar o quê? Se você botou isso aqui para mim, eu agora quero que você cumpra. Então, como é que vai ser? É muito possível, provável, não sei, mas é possível que haja um grande impasse na renovação do contrato do jogador. E aí, eu não duvido nada que o Corinthians chegue lá e fale: não, eu pago isso tudo. Porque é mais ou menos que nem o Rames Rodrigues, né? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues assim: não, vem aqui, luvas é no ano que vem. Ano que vem chegou. Daqui a pouquinho tem que pagar. Retorno técnico que ele não deu até agora. Tomara que ele jogue bem e tal, mas não aconteceu. Porque o dirigente de futebol é dessa maneira. Depois vê como é que fica. Amaldo, quando a parceria Landim e Algodão, quando o Algodão vai conversar com o staff do Gabigol, vamos combinar aqui que seja 3 anos, 2 milhões por mês, mais luva. O El Gordon, ele leva pro Landim e o Landim aprova, né? Esse é o ciclo normal. O ciclo normal é esse, a minha dúvida... Você acha que ele chegou e falou: tá feito. Depois leva e falou: fechei assim. A minha dúvida é se antes de apresentar, de concordar, né, com isso, ele submeteu a aprovação do presidente, ou se ele por conta, não, o presidente vai topar e tal, eu não sei, só não sei. Eu sei que parou no presidente, foi ali que parou, isso aí é certo. Quando bateu nele, e acho que não foi só porque ele achou muito ou coisa parecida. Foi também pela repercussão, porque muita gente já foi no ouvido e falou: peraí, que negócio é esse? Por que vai dar mais 4 anos de contrato com aumento de salário? O jogador em má fase, gente, o Gabigol hoje, a realidade, a pessoa já esqueceu, ele é reserva. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E eu já quero saber, pessoal, a sua opinião. Quem, né, o Flamengo deve contratar aí dos seguintes laterais? Matias Vinha, que continua no radar, né? Lembrando, o jogador quer vir para a equipe do Flamengo, ou ele deve contratar, né, Juninho Capixaba aí do Red Bull Bragantino, ou então mesmo até o lateral esquerdo Alexandro, que é mais um aí que o Tite se agrada demais, né? Já comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante. Passando as informações também, lembrando, amanhã é reapresentação do elenco do Flamengo, né? E qual a sua expectativa? Você acredita que essa diretoria do Flamengo ainda vai contratar jogador para a próxima temporada? Já comente aqui e deixa a sua opinião. Será que ainda vai chegar reforço para 2024? Olha, tá bem complicado, né? O Flamengo tá procurando reforços e não tá conseguindo. Matias Vinha é um reforço muito importante na lateral esquerda. É um cara que eu acho que até mesmo entre Alexandro e Juninho Capixaba, dos que eu já vi jogando, né? Ele ia se destacar demais no Flamengo, seria, eu acho que o melhor reforço dos 3 seria o melhor reforço, só que vale lembrar que a equipe da Roma, né, não quer liberar o jogador pela quantia menor, né, que é aquele valor que estipulou, e o Flamengo tá tentando aí negociar, né, só que o Matias Vinha mesmo já falou para a Roma: me libera que eu quero jogar lá no time do Flamengo, né, então vamos aguardar aí os próximos capítulos. E comente aqui sobre a declaração do presidente do Corinthians, né?
ele está iludindo os corintianos ou vocês acreditam que o Gabigol realmente sai do Flamengo? Ele falou, né, que em 2025 ainda tem a chance do Corinthians contratar, né? Então, Gabigol vai ficar aí no radar até, né, sair ou a permanência de renovação dele com o Flamengo ou, né, o Flamengo cancelar aí o vínculo com ele no final da temporada de 2024. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, pessoal, nos ajude aí a bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Batemos a meta no vídeo passado, batemos 100 likes. E eu conto com a sua ajuda pra gente bater mais 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, de coração, deixa o like, inscreva-se no canal, comente que é muito importante, compartilha com um amigo seu também para poder estar nos ajudando, estar nos fortalecendo. Esse aqui é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e não esqueça, 100 like é a meta para esse vídeo. Como já batemos no vídeo passado, eu conto com a sua ajuda para a gente bater nesse vídeo aí a meta de 100 likes. Se você não é inscrito, se inscreva também que é muito importante. E no demais é isso aí, rapaziada. Saindo mais notícias aqui, eu vou deixar vocês atualizados. Então é importante que vocês ativem o sininho de notificações. Combinado? Fechou? Então, fui. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do Mengão.